Muito bem. Neste momento, eu queria apresentar o livro Medos do Coração. Vou esperar aqui, ver se aparece, se as irmãs, se os irmãos estão vendo. Da editora Fiel, de Trilha Newbell. Esse livro é uma maravilha. Eu ganhei ele há uns 3 anos, de um estimado irmão, mas só agora eu estou lendo. E é um livro que é como se fosse um abraço da escritora para a gente, né, para nós mulheres, porque ela realmente compartilha conosco dos nossos medos, das nossas lutas, dos nossos temores. Ela conta a experiência dela, dos medos, dos temores, e eu me identifiquei com muitos. E ela também fala de relatos de mulheres, de amigas, os seus medos, os seus temores, e cada capítulo é um tipo de medo, né? Quantos medos nós temos? Já dizia uma pessoa que nós temos tantos medos quantas situações existem na vida. Então, cada capítulo é um tipo de medo, e eu vou trabalhar especificamente com 2 tipos hoje, né? Que é o medo do futuro e o medo de tragédias, né? Um resumozinho, na verdade vai ser uma introdução, porque o livro é bastante denso em termos de conhecimento, em termos de ensinamento, em termos de exemplo, então nós vamos fazer esse resumozinho. Outro livro que eu me baseei hoje é esse daqui, Mulheres Aconselhando Mulheres, Nutra Publicações. Esse daqui foi uma indicação de um pastor querido, e eu comprei e eu uso para ver determinados assuntos que eu vou preparar estudo para consulta, né? Então, é um livro muito bom também. Então, toda mulher deveria ter um desses, porque a gente precisa aconselhar outras mulheres. Então, Mulheres Aconselhando Mulheres é de Elise Fitzpatrick, que é uma autora de vários livros, palestrante, conselheira. Eu tenho outros livros dela também, e é muito bom. Vamos começar, então, o estudo de hoje. O tema, Medos do Coração, encontrando a paz que você anseia, né? E é com temor e tremor, não poderia ser diferente, como as irmãs gostam e sabem que eu gosto de dizer, sempre é uma grande responsabilidade transmitir a palavra do Senhor, mas também temendo e tremendo, porque é um assunto que eu não sou expert. Eu não sou a super corajosa, muito pelo contrário, eu estou aprendendo a colocar os meus medos diante do Senhor, aos pés do Senhor, e para Ele trabalhar, para Ele moldar, para Ele me ajudar, para que assim eu possa andar na caminhada aqui na terra da forma como Ele quer. Então, é com temor e com tremor que a gente está aqui. E para começar, eu queria interagir um pouquinho com vocês. Qual o seu medo? Que tipo de temor você tem no seu coração? O que é que faz ficar temerosa? É o medo do novo, como aqui nós estamos, né, de estar falando de forma virtual. É o medo de enfrentar um novo emprego, uma nova escola, é uma mudança de cidade. Qual é o medo que você tem? É o medo de uma tragédia, quer seja a morte de um parente, quer seja uma doença, quer seja um desemprego. Que tipo de temor há no seu coração? Medo de ser aceita pelas pessoas, medo de enfrentar um público, quer seja na universidade, quer seja no trabalho, né? Medo de algum bicho, quem não tem medo de alguns tipos de inseto, né? Medo de elevador, medo de avião, quantos medos nós não temos? Que tipo de medo você tem, né? Quais são os medos que estão nos nossos corações? E esses são alguns medos que eu falei, né? Existem muitos medos
que estão rondando, que estão sondando, que entram sorrateiramente, né, que entram no nosso coração, na nossa mente, sem a gente querer. Eles são os intrusos. Sabe aquele intruso de uma festa? São esses medos. Então, que tipo de medo? Né? Muitas mulheres são medrosas, ou muitas apresentam determinados medos, até aquelas que dizem que são muito corajosas, destemidas. Eu não tenho medo de nada. Até essas guardam algum tipo de temor em seus corações, né? E é uma luta. Cada um luta contra o seu tipo de medo, principalmente nesse período que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um isolamento social, a gente está vivendo uma época que as pessoas adoecem, não tem medicamento para cura, não tem uma vacina, né? As pessoas estão perdendo emprego, então nós estamos vivendo dias turbulentos, dias difíceis, dias que a gente tem que dar uma segurada, porque se a gente não segurar, o medo vai tomando conta do nosso coração, vai tomando conta, e aí vai gerando pavor e outros tipos de temores. Então, nesta noite, o que é que eu quero? Né? Eu quero que os nossos corações amedrontados, eles sejam conduzidos ao único que pode nos libertar de todo e qualquer medo, que é Jesus. Então, que os nossos corações sejam conduzidos a eles, que a gente saia daqui desta noite, tanto eu, né, como vocês, que nós saiamos nesta noite, sabendo que o nosso Jesus, sabendo que o Senhor, Ele pode, né, tomar para si esses medos, né, e nos libertar, e nos aliviar de todos os nossos temores. Mas a gente precisa saber e conceituar. Estamos falando de medo, medos do coração. E o que é o medo? Né? É o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Então, se você está diante de um perigo, qual é o estado emocional que você vai ter? O medo. Mas não só isso, como meu marido gosta de dizer, é uma sensação de alerta. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância. Eles dizem, os psicólogos, né, as pessoas ligadas nessa área emocional, que inclusive o medo, ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas também o medo, ele é um sentimento de ansiedade, sem razão fundamentada. Sabe aquele medo imaginário, irracional? Eu vou morrer do coração. Mas você tem problema do coração? Não. Mas eu posso morrer, mas eu vou morrer. Então, é o medo imaginário, é o medo irracional, é o medo sem razão fundamentada. Então, isso é o que é o medo. E quais são os tipos de medos ou temores que nós temos? O livro vai trabalhar 3 tipos de medo. Primeiro, o medo natural, ou também chamado temor natural, vou estar chamando temor natural, o temor mau ou pecaminoso e o temor santo. Então, eu vou estar agora, neste momento, definindo cada um. O temor natural. O que é isso? É um temor bom, é um temor cauteloso, é o temor sábio, que muitos autores, eles substituem a palavra de temor natural por prudência. É aquele sentimento que nós temos de proteção. Esse medo foi um medo colocado por Deus em nossos corações com um único propósito: nos proteger, nos guardar. Como assim? Se você tem um filho e você mora num apartamento e tem uma janela que não tem proteção, se essa criança se aproximar, o que é que você vai fazer? Tirá-la de lá. Então, é um medo que vai nos proteger do mal. É um medo que protege, por exemplo, uma jovem de não pegar uma carona com um desconhecido, com um estranho. Por quê? Ela pensa, se eu pegar, eu posso sofrer algum mal, posso ser molestada, posso ser morta. Então, é um medo que vai nos proteger. É um medo que nos faz também não estar andando no meio de carros em movimento. Então, esse é um temor natural.
Esse é um temor bom, esse é um temor cauteloso, prudente, né? O temor que o próprio Deus colocou em nossos corações com esse fim, com esse propósito, a nossa proteção. E aí tem um texto em Provérbios 22:3 que diz: o prudente, ele vê o mal e se esconde. O prudente, ele vê o mal e se esconde. Mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. E aí Trilha, que é a autora do livro Medos do Coração, ela conta, inclusive, que ela não teve essa cautela, não teve esse medo natural, e ela terminou se colocando numa situação bem complicada. Ela chegou a ser molestada por causa disso. Então, a gente tem que ter esse medo natural. É o medo que a gente deve ensinar aos nossos filhos. Por exemplo, não saia com ninguém desconhecido, não saia de perto da mamãe quando estiver no supermercado, porque se você sair, pode ser que alguém lhe pegue, você não vai trazer tormento para a criança, mas você vai estar mostrando a ela que ela deve ser cautelosa, que ela deve ser prudente. Entendido o ponto? O temor não tem como ser diferente, né? O temor natural. Agora, o segundo temor que ela trabalha, o temor mau ou pecaminoso. Esse é aquele temor paralisante. É o temor de pessoas, né? Tem gente que tem medo de falar com o chefe, não consegue, trava, ou com um professor, né? É aquele medo de coisas, né? Você chega em frente ao elevador e você para, não tem ninguém, e você não consegue entrar. Então, é o medo paralisante, né? É o medo de coisas e também de circunstâncias, né? Circunstâncias adversas, né? Que você pode paralisar, que você pode não ter reação nenhuma, não conseguir lidar com aquela situação. E aí eu me lembro dos discípulos, quantas situações os discípulos passaram, né? Demonstrando esse tipo de medo. Quantas vezes eles não foram para o mar com Jesus e lá no barco, né, aquele exemplo mesmo da tempestade que batia as águas no barco, estava entrando no barco as águas e Jesus lá dormindo, tranquilamente, calmamente, e eles balançaram, chamaram Jesus: Senhor, não te importas que estejamos aqui perecendo, e Jesus simplesmente falou, as águas pararam, o vento cessou, e eles tinham sido tomados de medo. O próprio Jesus disse, né? Por que tiveste medo, homens de pequena fé? Então, vários outros exemplos de medo que nós encontramos na palavra de Deus com os próprios discípulos. Mas esse temor mau e pecaminoso, ele não só paralisa, ele é o temor que busca controlar e manipular as pessoas. Por quê? Porque ela confia só em si. Ela não permite que aconteça determinadas coisas com as pessoas queridas. Por exemplo, uma mãe que nunca deixa o filho sair de casa para casa de um colega sozinho, né, ou com o próprio pai do colega, com a própria mãe. Por quê? Porque ela não se sente segura se não for com ela. Quer dizer, ela confia nela. Se não for com ela, o menino vai sofrer risco, perigo, né? Ou uma mãe que não deixa participar de algum trabalho da igreja porque é perigoso, o menino vai estar lá, pode se acidentar, pode acontecer alguma coisa. Esse também é um temor mau, é um temor pecaminoso, né? É o temor que nos impede de desenvolver algum ministério, algum trabalho, ou a própria vida cristã, né? Esse medo, ele faz a gente não ser, né, o cristão que testemunha, que prega o evangelho, que faz a diferença, porque você tem medo das pessoas. Você tem medo da reação das pessoas. E aí tem vários outros, né? Ele é pecaminoso porque ele se trata de um temor, de uma falta de fé e de confiança no Senhor. Então, esse é o temor pecaminoso. Mas existe um terceiro temor. E esse é um temor que nós devemos ter. É o temor santo. É o temor que reverencia, que
obedece, que respeita, que honra a Deus, honra ao Senhor, né? É o temor que se baseia na fé, é o temor que se baseia na confiança em Deus, que é o Todo-Poderoso, que conduz, que governa, que reina, que está acima de todas as coisas, controlando todas as coisas, né? E esse temor é o temor que Deus requer de nós, é o temor que Ele quer que todas as pessoas tenham, né? Tem o Salmo que diz, tema ao Senhor toda a terra, tremam todos os habitantes do mundo. O Salmo 33, versículo 8. Né? Esse temor é o temor imputado em nossos corações por Deus, através do seu Espírito Santo. Então, é esse temor que nós devemos ter. O temor santo, o temor que obedece, o temor que olha para os seus mandamentos e que faz com que nós obedeçamos. É o tipo de temor, o temor santo. Entendido? Temor natural, temor pecaminoso, temor santo. Ok, então, uma vez identificados esses três tipos de temores e distinguindo um do outro, os que são benéficos, né, os que são nocivos, agora a gente vai ver algumas orientações, né, extraídas da palavra de Deus, quanto a como lidar com o tipo de medo que é pecaminoso, que é o medo mau, que é o temor mau, né? E aí, didaticamente, eu separei palavras-chave para vocês memorizarem. Quem gosta de anotar, memorizar aí. São 5, 6 que a gente precisa memorizar para poder lembrar o que nós devemos fazer para poder vencer, para poder lidar, para poder amenizar os medos que fazem parte do nosso coração. Primeiro, precisamos conhecer a Deus e os seus atributos. Precisamos conhecer a Deus e os seus atributos. Esse conhecimento é fundamental para nós, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E na área do medo, não é diferente. Nós precisamos conhecer, mas não só de ouvir falar. Nós precisamos conhecer intimamente a Deus. Ter uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele. Conhecer os seus atributos. Conhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Conhecer que Ele é o Soberano. Conhecer que Ele é o Deus compassivo, o Deus amoroso, o Deus misericordioso. Quantos e quantos atributos o nosso Deus não tem? E esse conhecimento nós adquirimos por meio da palavra, das escrituras. Só com a leitura da palavra, lendo, relendo, se envolvendo com a palavra. A Bíblia diz que os céus revelam a glória do Senhor. Né? Revelam a sua majestade, mas a palavra de Deus vai fazer que nós conheçamos intimamente esse Deus, né? O Deus da Escritura. Então a gente precisa conhecer esse Deus, a gente precisa se voltar para esse Deus, se relacionar com Ele. Deus é um Deus que Ele tem prazer em se relacionar conosco, Ele tem prazer em se revelar a nós, Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Então, por que não buscar esse Deus? Por que não conhecer esse Deus? Né? Às vezes a gente tem a noção de que Ele está lá no céu e Ele não quer ter relacionamento nenhum conosco. Não. A Bíblia diz que no céu está o nosso Deus, Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita aqui, no contrito, né, e abatido de espírito. Então é o Deus Todo-Poderoso, né, o Deus soberano, o Deus eterno, mas é o Deus também conosco, o Deus Emanuel, que está junto de nós e tem prazer em se comunicar conosco, tem prazer em se revelar a nós. E um texto bastante conhecido que nós sabemos está em Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não só conhecer, mas prosseguir, né? É uma coisa contínua, todo dia. Todo momento, nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar, nós precisamos realmente desejar conhecer o Deus das Escrituras.
lembrando, não só de ouvir falar, né, mas de realmente conhecer. E aqui eu me lembrei de Jó, né? Jó era um homem temente, conhecia a Deus, mas depois de tudo que ele passou, no final do capítulo 2, no final do livro, capítulo 2, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Precisamos ter esse momento, né, de estarmos ligadas com Deus, conectadas com Deus, para que assim a gente conheça cada vez mais o nosso Senhor. A Bíblia também diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Não é temeroso, medroso, amedrontado, mas forte, não pelas nossas próprias forças, mas a força que vem dele. Então, precisamos conhecer esse Deus. Então, o primeiro ser, conhecer a Deus e os seus atributos. Segundo ser, confie em Deus. Confie em Deus. Isso não é uma frase de efeito. É muito fácil a gente estar passando por uma situação difícil e uma pessoa chegar e dizer assim, confie em Deus. É muito fácil, mas na prática não é, né? Mas a partir do momento que eu conheço a Deus, a partir do momento que eu me relaciono com Ele, a partir do momento que eu tenho intimidade com Ele, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais fará conhecer a sua aliança. A partir do momento que eu me relaciono, que eu tenho ligação, né, eu vou naturalmente passar a confiar nesse Deus, né? Semelhantemente, quando a gente conhece uma pessoa, a gente vai convivendo, vai conversando, vai saindo junto, vai vendo o caráter daquela pessoa, vai vendo que aquela pessoa é digna de confiança, e aí a gente passa a confiar nela. Nosso Deus é esse Deus, digno de confiança. Nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, né? Por causa da sua fidelidade, porque ele é um Deus verdadeiro, porque ele é um Deus imutável. Então a gente pode confiar nesse Deus, um Deus que nunca muda, um Deus que tudo que ele fala nas Escrituras é verdade, todas as promessas que tem ali vão ser cumpridas. Como não confiar num Deus desse, né? Como não se entregar a um Deus desse em confiança? Deus quer que nós tiremos o foco de nós mesmas e das circunstâncias. Não é fácil, né? Quando a gente está passando pela situação difícil, repito, não é fácil. A gente imediatamente lançar os nossos pensamentos a Deus e confiar. Mas isso é uma coisa que vai crescendo paulatinamente. Cada momento que você vai conhecendo o Senhor, cada momento que você vai, ele vai sendo revelado a você por meio das Escrituras, mais a gente vai confiar nele, mais a gente vai se entregar a ele, mais a gente vai descansar nele. Então, isso é maravilhoso, né? A fé no Senhor é o que nos ajudará a depositar os nossos temores aos seus pés, né? O que é que a palavra do Senhor diz? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele é um Deus tirano? Não. Porque ele tem cuidado de nós. Olha o Deus cuidadoso, o Deus bondoso, o Deus amoroso, cuidando de nós. A Bíblia diz que nós somos como a menina do seu olho, cuidada, guardada, protegida, né? Nós somos a sua igreja, o seu povo. Então, ele tem um cuidado especial por nós. Ele tem um amor por nós tão grande que não poupou seu próprio filho. E com ele nos deu todas as coisas que nós tínhamos ou temos necessidade. Então, se ele não poupou seu próprio filho, por que não nos dará, né, coragem, ousadia, né, sabedoria para lidar com o medo, quando ele bater na portinha do nosso coração?
O Salmo 56, versículo 3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O temor sempre vai vir. O medo sempre virá. Como eu disse, é um intruso. Sabe quando você organiza uma festa, prepara tudo, convida seus amigos, né? Quer que as pessoas que você ama, que você gosta estejam ali, de repente entra uma pessoa que não foi convidada, que só faz com que a festa fique desagradável, aquele é o medo, né? Então, a gente precisa buscar o Senhor. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Outro texto também que eu amo é o Salmo 112, versículo 7, versículo 8. Não se atemoriza de más notícias. No começo do capítulo, diz que o homem que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. É o coração que está firmado sobre a rocha. É o coração que sabe em quem está confiando, em quem pode depositar os seus temores, né? Então, não se atemoriza de más notícias. E quantas más notícias nós recebemos? Às vezes é uma ligação do hospital, às vezes é um exame que a gente abre e tem uma notícia ruim, né? Às vezes é uma morte repentina. Quantas más notícias nós não recebemos ao longo das nossas vidas? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a minha confiança no Senhor, né? Hei de confiar em ti. O seu coração bem firmado não teme. Então, nosso coração deve estar bem firmado sobre a rocha, né? Em Deus, que é a nossa segurança, é o nosso refúgio, é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Então, esse é o segundo C. Qual é o terceiro C? Clame a Deus. Clame a Deus. Já vimos que o temor, ele existe. Já vimos que ele virá até nós. O que é que nós devemos fazer? Baixar nossas cabeças? Entrar no nosso mundo? Não. Devemos clamar. Clamar ao Senhor. O clamor é uma forma de mostrar que nós dependemos de Deus. Que tem um Deus superior a nós. Então, uma pessoa que está ali, cuidando de nós. E aí a gente clama a ela. O que é que acontece com um filho? Quando ele se assusta, ele grita logo, clama logo pelo pai ou pela mãe. Porque isso vai trazer segurança para ela. Nós devemos ser como uma criança. Que, em vindo o medo, a gente clama logo ao nosso pai, né? Ao nosso Abba Pai, que é o nosso paizinho. Eu acho linda essa expressão quando o Paulo fala lá em Romanos, né? Que Deus é o nosso paizinho, né? Às vezes a gente pode nem ter mais um pai terreno, mas a gente tem um paizinho, um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que nos toma nos braços, né? Que nos conforta, que nos assegura, que nos dá coragem, que diz não tema, né? Os estudiosos da Bíblia dizem que tem cerca de 365 não temas na palavra, né? Então, é um não temas para cada dia. Eu acho que é porque a gente tem tanto temores que tem não temas para cada dia. Então, não temas. E quando isso acontecer, clame, clame e clame, né? Ele está pronto a nos ouvir, está pronto a atender o nosso clamor. Ele está pronto para estender as suas mãos, nos tomar, né, nos seus braços e nos proteger, e nos dar alento, nos dar refúgio. Esse é o Deus, né? Nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, né? A gente vê tantas pessoas próximas e cada vez mais próximas de nós, né? Adquirindo o Covid-19, passando mal cada vez, né? E tantas outras enfermidades, não é só agora na pandemia. A pandemia, se Deus quiser, vai passar. E virão outras, né, enfermidades, virão outros problemas. E a gente tem que estar com esse conhecimento na nossa mente, no nosso coração, né?
de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor. Em Mateus capítulo 14, do 30 ao 31, aquele episódio que a gente conhece tanto, que é quando Jesus anda sobre as águas, né? E aí Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, e primeiro eles ficaram tomados de medo, né, achando que era um fantasma. E depois Pedro pede para andar, e quando ele começa a olhar para os lados, vê aquela tempestade, né, vê toda aquela turbulência, o que é que ele faz? Tem medo, né? Ele começa a afundar. Mas ele não começa a afundar e fica calado, ele logo clama, né? Ele logo clama ao Senhor, né? O Senhor toma ele pelas mãos, né? E o leva para o barco. Então, com Cristo é assim. No momento do medo, no momento que a gente tira o foco de Deus, tira o foco daquele que é Senhor de tudo e de todo, de todos e sobre todos, e a gente começa a temer, a primeira coisa que a gente deve fazer, clamar, buscar o Senhor, né? Orar, né? A palavra do Senhor lá em Filipenses diz que nós devemos não andar ansiosos de coisa alguma, mas que diante do Senhor sejam conhecidas as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é um negócio realmente extraordinário. Quem já experimentou isso, sabe do que eu estou falando. É uma paz que excede todo o entendimento. A gente não consegue explicar. Quando em momentos de dor, de medo, de insegurança, de angústia, a paz do Senhor está preenchendo o nosso coração, está tomando o nosso ser, e a gente age com serenidade diante das situações. Então, essa paz que a gente tem que buscar, essa tranquilidade, e a gente faz isso clamando, a gente faz isso buscando ao Senhor, né, para que Ele tire esses medos, essas inseguranças, essas ansiedades do nosso coração. Salmo 57, versículo 2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Tudo executa. O que é que Isaías diz? Né? Que Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, que neles confiam. A palavra do Senhor diz que Deus não dorme nem dormita, não cochila, Ele não cochila. Já pensou? A gente servir a um Deus desse, que trabalha por nós, que enquanto a gente está dormindo, Ele dá o alimento, como diz o Salmo, como Jesus diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Dá o alimento para a gente enquanto a gente está deitado ali, dormindo, repousando, descansando dos nossos afazeres. Ele está trabalhando, preparando o alimento para nós. Então, nós podemos clamar, entregar, rogar, né, a esse Deus maravilhoso, que nos ajuda com os nossos temores, que nos ajuda com as nossas inseguranças. Então, nós vimos o terceiro. Agora vamos passar para o quarto C, né? Conhecer, confiar, clamar, e agora nós vamos confessar nossos temores a Deus. Por que confessar? Né? Nós precisamos avaliar o nosso coração. Uma coisa que a gente deve fazer recorrentemente, constantemente, é analisar, sondar os nossos corações. É pedir a Deus, como o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, prova-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que isso? Porque muitos medos, como a gente viu, são fruto de pecado. São fruto da falta de confiança em Deus. Porque você quer ter o controle da situação.
Porque você não admite de jeito nenhum perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, perder um marido, porque eles são o centro da sua vida. Trilha, ela diz que isso é uma idolatria. É duro a gente dizer isso, mas infelizmente é. Às vezes a gente tem um medo de perder as pessoas porque a gente quer elas só pra gente, como se as pessoas nos pertencessem. A gente não quer que a nossa saúde seja abalada. A gente não quer adquirir nenhuma doença, porque a gente ama o nosso corpo sã. Então a gente tem que ter cuidado, tem que clamar a Deus, né? Senhor, o que é que tem produzido medo no meu coração? Será que é justamente porque eu quero ter o controle da situação, que eu faço das pessoas, né, o centro da minha vida? Né? São tantos medos, são tantos temores, né? É o medo de ser aceita pelas pessoas. Né? Eu tenho que ser perfeita, porque se eu não for assim, ou o meu esposo, ou o meu chefe do trabalho, ou minha amiga não vai me aceitar. E aí você teme mais as pessoas do que o próprio Deus. Você quer ser aceita pelas pessoas e não pelo próprio Deus. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Pessoas que têm medo da velhice, têm medo de ficarem feias. Né? Tudo isso são medos que a autora coloca no livro que nós devemos colocar diante do Senhor, que nós precisamos pedir perdão a Deus. São temores pecaminosos, né? Precisamos conhecer, né? Para um pouquinho, né? Faça uma lista. O que é que eu tenho medo? O que é que tem me levado? A gente tem que ir para a raiz do medo. O que é que eu tenho pensado, né? Que é pecaminoso? É a falta de fé, é a falta de confiança na pessoa de Deus, na sua providência, no seu cuidado, no seu agir, no seu livramento, que Ele é o dono da vida. E aí veja quais são os seus. Peça perdão a Deus. Coloque diante do Senhor, para que assim a paz possa estar preenchendo o seu coração. Né? A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente faz isso, coloca diante do Senhor, confessa os nossos pecados, confessa esses medos que nós temos pecaminosos, né? A gente vai achar graça diante do trono da graça. Né? Deus vai nos ajudar a nos libertar, a trabalharmos, né, essas situações, esses medos, essas angústias. Né? Quantas pessoas vivem atormentadas com medo do parente falecer? E tiram o foco de Deus. Então a gente precisa confessar. Isso é uma coisa que eu parei para pensar, escrevendo nesse estudo. Como precisamos confessar? Porque às vezes a gente brinca muito. Eu tenho determinado medo disso, medo daquilo outro. E a gente fala como se fosse uma coisa natural. E nunca trabalha isso. Quer dizer que a gente vai ter medo o resto da vida sempre da mesma coisa, sem trabalhar isso. Como outros pecados, né? A gente tem que se despir e se revestir. O medo da mesma forma. A gente precisa lançá-lo, né, aos pés do Senhor. Pedir que Deus nos ajude. Então, confesse seus temores a Deus. Né? Entregue, né, esse pecado. Né? Peça perdão a Deus, peça graça, peça misericórdia, peça força, peça sabedoria, para que assim Ele possa lhe ajudar. Né? Como outros pecados,
a você vencer, a você estar trabalhando cada vez mais para ir se libertando, se libertando, se libertando, né? Se libertando desses pecados. Então, quarto C, confesse seus temores a Deus, seus medos. O 5C e sexto C, cinja os seus pensamentos. Já dizia Lutero, eu acredito que alguns já escutaram essa frase, que a gente não pode impedir que os pássaros, eles voem sobre as nossas cabeças. Nós não podemos impedir. Mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Os pensamentos são assim. Eles vão vir, né? Os pensamentos de medo, de temor, de ansiedade, de angústia, eles virão. Mas a gente vai permitir que eles fiquem controlando e dominando a nossa mente? Não. A gente não pode permitir que eles façam ninhos nos nossos pensamentos, né? Então, a gente precisa cingir os nossos pensamentos. E o que é cingir? É envolver os nossos pensamentos. A palavra cingir é envolver, né, o corpo com o cinto. Né, a figura de uma pessoa que bota uma túnica e ela levanta, amarra um cinto bem seguro para ela poder caminhar naturalmente, poder desenvolver seus trabalhos naturalmente, de forma mais tranquila, sem estar com aquela roupa caindo e arrastando no chão. Então, ela segura, amarra o cinto e aí pode andar na vida, né, fazer o seu trabalho, o seu desempenho. A gente tem que fazer isso com os nossos pensamentos, né, envolvê-los de tal forma, com coisas boas, com a palavra do Senhor, né, com os ensinamentos de Deus, com as promessas de Deus, para que assim a gente possa estar firmado, assim como a roupa ficava firme no corpo, não caía, não soltava, os nossos pensamentos devem estar firmados, para que a gente possa ter a liberdade de caminhar sem estar aprisionada pelo medo, né? É o cingir os pensamentos. E quando a gente fala em cingir, eu me lembro muito do texto de Filipenses 4:8, né? Quando Paulo, depois que ele relata aquela sequência de atos que nós devemos ter para confiar no Senhor, né? Não ser ansiosos, né? Saber que Deus está ali presente, a paz do Senhor vai preencher o nosso coração. E aí em Filipenses 4:8 ele diz, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro. Muitos medos nem são verdadeiros. São medos imaginários. Como eu já citei, você tem medo de morrer do coração, mas você não tem nem problema cardíaco. Você tem medo que aconteça um acidente, né? Mas são medos imaginários, né? Então, a gente tem que colocar tudo que é verdadeiro na nossa mente, né? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é bom. Então, a gente precisa preencher a nossa mente com coisas boas, com coisas legítimas, né? Com coisas legítimas. Uma coisa que eu tenho falado, né? É que a gente precisa encher a nossa mente lendo bons livros, lendo a palavra de Deus, não contaminando a nossa mente com informações que vão trazer para a gente causar pânico, causar angústia, né? Se você ligar a TV, se você assistir muito rádio, muitas informações negativas, você vai estar trazendo para a sua mente coisas negativas. Isso vai condicionar, né, reações, condicionar reações. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar preenchendo a nossa mente, porque o que a gente pensa vai condicionar os nossos atos, né, vai condicionar os nossos atos. Então, pensamentos pecaminosos
pensamentos de medo, vai causar toda uma reação de medo, de angústia, de pavor, de paralisia. Então, preenchamos a nossa mente com coisas boas. E não só preenchamos a nossa mente com coisas boas, façamos com que a nossa mente se volte não para as coisas deste mundo, que a gente sabe que a gente é peregrino aqui na Terra, mas a gente está tão agarrado aqui que a gente não quer ir para onde a gente está caminhando, que é o céu. E Paulo, lá em Colossenses, ele diz, né, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, né, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Olha que maravilha. A gente parar de se preocupar, parar de estar pensando constantemente nas coisas desta terra, nas coisas daqui, nos problemas, nas situações contrárias, adversas, e a gente voltar os nossos pensamentos para o alto, os nossos pensamentos para o céu. Pensar que lá não vai ter choro, não vai ter dor, toda lágrima vai ser enxuta pelo Senhor, né? Só vai ter alegria, né? Vamos estar diante do Deus maravilhoso, junto de outros irmãos. Vamos estar junto daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, quando a gente tirar o foco das coisas dessa terra, dos problemas, das situações, e a gente vê que algo superior está nos aguardando, isso vai trazer alívio, isso vai trazer conforto, isso vai trazer tranquilidade, serenidade no momento das situações adversas. Então, como é bom a gente saber que a gente tem para onde olhar, né? Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos um alvo, que é Cristo, né? Nós temos um alvo, que é o nosso Senhor. Então, a gente precisa focar nisso. Uma vez que a gente coloca isso na nossa mente, vindo o temor, eu vou redirecionar isso. O temor vai vir, mas eu redireciono, né? O medo disso, o medo daquilo, não, peraí. Vou confiar, mas Deus promete isso, isso e isso. Então, você vai direcionar. Então, por isso que nós precisamos encher e preencher a nossa mente com as coisas lá do alto, né? As coisas que vão trazer paz, tranquilidade, serenidade ao nosso coração. Então, nós vimos os 3 tipos de medo nesta noite, né? O medo natural, o medo pecaminoso e o medo santo. Aliás, o temor santo. Ela coloca como medo, mas eu acho que fica muito forte você dizer medo, porque às vezes fica mal compreendido, né, de você ter medo de Deus. Então, eu gosto de falar o temor santo, né, que é o temor que nos faz reverenciar, obedecer, adorar o nosso Deus. E como lidar com o medo pecaminoso? E aí eu dividi em 5 6, né? Espero que vocês guardem na mente. Conhecer a Deus, confiar em Deus, clamar a Deus, confessar os temores a Deus e, por último, cingir os nossos pensamentos. São em 5 6 que nós vimos hoje, né? E eu queria terminar contando uma história para vocês. Não sei quantos aqui já escutaram. Conta-se que uma criança de 10 anos estava no aeroporto e estava para viajar, né, para outro local, e ela estava sozinha. E uma senhora estava observando, ela estava ali sentada, esperando, e estava com a mala dela sozinha, e a senhora sempre observando. Ele estava com um crachá, dizendo, né, que algumas irmãs, inclusive a Eliane, que está aqui, sabe o que é isso, que os filhos dela já viajaram só.
de avião, e um crachá dizendo, né, que ele está sozinho, mais ou menos assim, e tem os documentos, está tudo lá, e tem uma pessoa responsável, né, da companhia aérea. E eles foi chamado, entraram no avião, e a senhora observa, ele foi lá, entrou, sentou, botou o cinto, tranquilo, pegou um livrinho de pintura, começou a pintar, e a senhora observando. Não é possível que esse menino esteja tão tranquilo sozinho. Ele com certeza está com medo. Isso ela imaginava. E aí, quando o avião, né, decolou e ela disse, agora ele vai ter medo. Tenho certeza, porque daquele impacto, eu não sei porque eu nunca andei, né, mas o que as pessoas dizem. Com certeza agora ele vai ter medo. E o menino lá tranquilo e calmo. Segue-se a viagem, uma turbulência, né? Então, muito forte. Então, todo mundo ficou muito agitado, muito desesperado, cada um que gritava pelo Senhor de um lado e outro, e todo mundo muito agitado. E o menino tranquilo e calmo. E a senhora observando, meu Deus, não é possível. E depois que aquela turbulência passou, as coisas se tranquilizaram, né? Eles ficaram tranquilos. A senhora foi lá, disse, filho, não é possível. Você não teve medo nenhum de tudo que aconteceu aqui? Como é que pode? Você sozinho, ela começou a colocar, querer botar medo no menino, né? Você sozinho aqui, né? Entrou no avião, passou por essa turbulência, está aqui tranquilo, você não está com medo não? Me diga. Eu acredito que você esteja com medo. E o menino olhou para ela e disse, por que eu teria medo? Meu pai é o piloto. É assim. Cristo é o piloto. Ele é o piloto da nossa vida. Então, quando ele está no comando, a gente não precisa temer. A gente tem que ser como essa criança, né? Confiar plenamente no Senhor, descansar plenamente nele. Cada dia que a gente for conhecendo esse Deus, mais a gente vai confiando nele, descansando. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, depois de ter orientado os discípulos, já estava mostrando para eles que ele iria para o céu, ia passar por todo aquele sofrimento. E ele diz no versículo 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique assustado, nem com medo. A minha paz vos dou. Na outra versão diz, não vos dou como dá o mundo, né? Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. As situações contrárias virão, né? Mas que a gente lembre, Cristo é o nosso piloto, Ele está no comando, né? E Ele foi para o céu, preparar um lugar para nós, infinitamente melhor do que tudo aqui que nós temos nesse mundo. Podemos ter vidas boas, agradáveis, mas não se compara com o céu. Não se compara com a vida que Ele veio nos dar. Então, que Deus possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu coração, por meio desse estudo. Eu estou gostando demais de ler esse livro. Se vocês tiverem oportunidade, adquiram. Vale a pena, né? Quantos não têm temores? Né? E nós, mulheres, acredito que muito mais, né? Pela nossa própria
natureza, pela nossa própria sensibilidade, né? Quantas vezes não somos, mas que lembremos, né? Cristo é o nosso piloto. Essa é a segurança que a gente tem, né? Essa é a paz que nós vamos ter para a gente poder, né, lidar com os medos, né? Como o título do livro diz, medos do coração, encontrando a paz que você anseia. Ansiamos muito por paz, e essa paz vem de Cristo, como diz uma música, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, né? Essa paz que sinto em meu coração, né? É porque eu amo ao Senhor. E eu digo, é porque Ele me ama, porque o nosso amor é falho, mas o dele não é. Né? Então, que Deus nos abençoe e nos dirija e nos ajude a lançar sobre Ele todos os nossos temores, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.